Bom, pessoal, então nessa aula de hoje eu vou falar para vocês a respeito das ondas gaussianas. Bom, basicamente, a onda gaussiana é uma onda bastante importante porque ela é o tipo de onda eletromagnética que tem quando a gente tem uma luz laser, tá bom? Então, de um laser, o que nós temos, na verdade, a onda eletromagnética que sai é uma das soluções da nossa equação de onda, que é, na verdade, uma onda gaussiana. Por isso, na verdade, a onda gaussiana é uma solução bastante importante, porque para a gente entender como é que é o perfil de intensidade, ou como é que é o perfil da onda eletromagnética que sai de um sistema laser, a gente tem que entender o funcionamento dessa solução. Bom, então vamos lá. Como é que a gente começa, na verdade? Para a gente começar a falar a respeito de uma onda gaussiana, a gente parte aqui de uma simetria que nós desejamos para o nosso sistema, no caso, uma simetria cilíndrica. Bom, se você imaginar lá um laser, né? Então a gente tem uma simetria cilíndrica, tem um espelho, meio ativo no meio, né? Então a gente, na verdade, tem um sistema onde a onda eletromagnética vai ter esse tipo de simetria cilíndrica, tá bom? Então, as condições de contorno para esse nosso sistema, eles têm essa simetria azimutal. Tem um eixo Z aqui, né? E depois tem o plano transversal, imagina um cilindro aqui na frente, o eixo Z que seria aqui. Então, a simetria azimutal, e tem aqui a coordenada radial aqui da simetria cilíndrica convencional. Bom, então, né, pessoal, ficou um pouco apagado aqui, mas a gente vai ter que resolver a nossa equação de ondas, né, Laplaciano de E menos 1 sobre C ao quadrado D2E dt igual a zero. Só que esse Laplaciano que aparece aqui agora, então o que a gente vai fazer vai ser escrever esse Laplaciano em coordenadas cilíndricas, como está escrito aqui. Então o Laplaciano, ele vai ser um Laplaciano que eu chamo R, Laplaciano radial, mais D2 dz2. Então o meu Laplaciano em coordenadas cilíndricas tem uma parte que é a parte em Z, e tem a outra parte que diz respeito aqui, então, às coordenadas transversais. Esse Laplaciano em R aqui, ó, na verdade é essa parte aqui, que é um D2 dr2 mais 1 sobre R ddr mais del2 delz2. Então esse aqui seria o nosso Laplaciano em coordenadas cilíndricas que a gente tem que colocar na nossa equação de ondas, tá bom? A gente vai fazer as contas daqui a pouco, para resolver então um sistema de uma onda eletromagnética. Então, que tipo de solução vai ter a minha equação de ondas eletromagnéticas assumindo essa simetria cilíndrica? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é tentar interpretar fisicamente o que a gente quer fazer. Então, basicamente, a gente vai estar procurando por uma solução da nossa equação diferencial aqui, da nossa equação da onda eletromagnética, né, na coordenada cilíndrica, com esse Laplaciano sendo coordenadas cilíndricas, mas eu vou procurar por uma solução. Então é claro que vai ser uma solução que depende, né, do espaço e do tempo, né? Então meu E de RT, ele vai ser um E de R, que é esse aqui que eu quero saber, e a parte temporal eu vou chamar de uma exponencial, né, do E elevado a menos I ômega t. Ou seja lá qual for a solução que nós estamos procurando aqui, ela é uma solução que ela vai ser propagante no tempo. Isso daqui é uma solução, é uma situação que a gente chama então de separação de variáveis. Então a gente vai separar a variável espacial da variável temporal, porque a gente já sabe que fisicamente nós estamos procurando por soluções que são propagantes no tempo de acordo aqui com uma exponencial. Então isso vai fazer com que a parte temporal a gente não precisa se preocupar. No final basta multiplicar por E elevado a I ômega t, que dá a evolução temporal para a gente. Quem já fez aí física moderna, mecânica quântica, sabe que esse é um procedimento convencional, e isso vai fazer com que a gente caia numa equação diferencial que vai ser, né, independente do tempo. Bom, muito bem, então a gente vai substituindo, então, olha, essa solução, tá bom? Na nossa equação diferencial aqui, então o que a gente tem que vai ser, então se a gente substituir a nossa solução tentativa, então aqui vai aparecer o Laplaciano de E mais K2R vezes Z igual a zero, tá bom? Onde esse K2 é o nosso vetor de onda. E esse K2 vai aparecer, desculpa, eu fui para o lado errado. Esse K2 vai aparecer porque você vai fazer aqui a derivada, né, desse cara em relação ao tempo duas vezes, então vai dar o E, então vai cair esse ômega ao quadrado sobre C ao quadrado aqui. Tem 1 sobre C aqui, né? Você vai derivar uma vez, vai dar 1 ômega, você deriva outra vez, vai dar 1 ômega, né? Devido à presença do I, vai mudar de sinal, então vai ficar um positivo aqui, tá bom? Então tem um K2
de vezes z igual a 0. Então você vê que agora a nossa equação, como eu comentei anteriormente, a equação que eu estou chamando de 1, é uma equação que ela é independente do tempo. É claro, porque a dependência temporal já está explicitada aqui na minha solução. Beleza, pessoal? Então o que a gente precisa fazer agora? Veja só que eu escrevi aqui um K de R, só para lembrar a gente, ó, que esse K, lembra o K, né? Ele é mi, epsilon, ômega ao quadrado, mas também é 2π sobre lambda vezes n, né? Ou é ômega sobre c. Tem várias maneiras de escrever o K. Se você lembrar que o K é 2π sobre lambda vezes n, se o n for um n que varia com a posição, então é claro que esse meu K vai ser um K que depende da posição. Então, meu n for um n de R, meu K vai ser um K de R, tá bom? Lembrando aí, quem já fez ótica física ou quem já estudou isso, é o que acontece quando você resolve uma fibra ótica, onde você tem uma refração que varia com a posição, ou mesmo outros sistemas, meios tipo lente e assim por diante. Para simplificar a nossa vida, porque na verdade não é isso que a gente está querendo fazer aqui, a gente está trabalhando com meios homogêneos, tá bom? Se o meio é homogêneo, o índice de refração é o mesmo. Então o meu K, que é 2π sobre lambda vezes n, o n é uma constante, o material é homogêneo, tá bom? Então o meu K vai ser uma constante e não vai depender de R. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Muito bem. Agora, a nossa equação, então, diferencial, ela vai ficar isso daqui, pessoal. Olha, ele é... Então tem o Laplaciano radial, né? Esse Laplaciano aqui, lembrando, ele é o Laplaciano radial, que eu tenho que escrever aqui, tá bom? Que desculpa, o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, que tem o Laplaciano radial mais D2, dz2, vezes meu campo E, mais um K vezes o meu campo E. Bom, ainda essa solução, né, lembrando que o meu Laplaciano aqui é o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, é difícil ainda de resolver, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a física para tentar ajudar aqui a nossa matemática. Se você fosse um problema puramente de matemática, uma equação diferencial ainda complicada de resolver. Quer dizer, que função qualquer do universo pode ser solução? Mas a gente não está procurando uma função qualquer matemática. A gente está procurando uma coisa que descreve uma realidade física. Então o que a gente está querendo aqui é uma onda que se propague na direção z. Eu não sei muito exatamente como é que ela é, mas eu sei o seguinte, que o meu campo elétrico aqui, ó, ele vai ser uma função da coordenada radial, transversal, e vai ser uma função da coordenada z, ok? Certo? Porque ele se propaga na direção z e ele tem uma certa distribuição no radial aqui do meu cilindro. Beleza. Bom, eu não posso dizer exatamente como é que ele depende de R, como é que essa distribuição do meu campo eletromagnético vai variando com R e com Z. Mas como eu estou procurando uma onda propagante, é claro que ela tem que ser uma coisa do tipo E elevado a menos IKZ. Então isso aqui tem que acontecer para que seja uma onda que se propague em Z. Então da mesma forma que tem que ser uma onda que se propaga no tempo, nós estamos procurando por soluções que são soluções propagantes em Z. Então meu campo, eu posso escrever ele aqui, dando aqui então uma facilitada, imaginando assim, olha, ele é uma função psi de R,Z, ou seja, tem uma parte aqui, uma função que descreve como é que é meu campo, que ela pode mudar radialmente, certo? Com a distribuição radial, né, transversal, e essa distribuição transversal radial também pode mudar à medida que tem a posição Z, por isso que meu psi é um psi de R,Z. Mas tem que ter uma coisa que propaga, então tem que ser uma coisa do tipo E elevado a IKZ, uma onda propagante em Z, beleza? Então tá bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela nossa equação diferencial, colocar o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, que tem a parte radial e a parte del Z, e substituir no lugar do campo E, esse psi é de RZ elevado a IKZ. Eu não vou ficar carregando aqui que o meu psi é um psi de RZ, mas a gente já sabe que o psi é o psi de RZ. Então é basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou substituindo, colocando o Laplaciano em coordenadas cilíndricas e fazendo o meu E ficar dessa forma. Ou seja, agora o meu problema vai ser uma equação diferencial para psi. Tá bom? Então, a hora que você substitui isso daqui, então você substitui essas coisas todas, a solução tentativa lá em 1. A hora que você faz isso, né, então na nossa equação de ondas, você vai terminar com esta equação aqui. Então vai dar um Laplaciano radial de psi menos 2ik psi' igual a zero, tá bom? Onde esse psi' aqui significa o que, gente? É a derivada de psi em relação a z. Toda vez que apareceu esse linha aqui, significa que é derivada em relação a z, tá bom? Tem um problema depois para vocês resolverem para mostrar em que situação essa equação aqui vale, tá bom? Vou deixar para vocês estudarem isso daí. Bom,
Aí, essa é a solução que a gente tem que resolver agora. É uma equação diferencial também, que não é das mais triviais, mas é uma equação diferencial que já foi bastante estudada. E a solução tentativa, né, a solução mais geral aqui para esse tipo de equação diferencial é um psi de r, z, que é um psi zero, uma constante, elevado a menos i, uma função p de z, mais uma outra função q de z sobre 2 vezes r ao quadrado, então que depende da componente radial ao quadrado, tá bom? Então, essa é a solução geral que os matemáticos aí já descobriram para esse tipo de equação diferencial mostrada aqui em 2, tá bom? Então, o que a gente faz agora? A gente substitui essa equação na nossa equação diferencial 2 aqui de baixo. E, então, substituindo, a gente vai encontrar uma equação para as minhas funções q de z e para a minha função que relaciona também o p de z, tá bom? Lembrando, né, gente, que sempre que aparece aqui, apareceu um q' e apareceu um p', tá bom? Então, sempre que tem esses q' e p', as derivadas estão em relação à coordenada z, tá bom? Bom, o que acontece assim? Agora, a gente vai ver que essa equação aqui, ó, ela tem componentes em r ao quadrado e tem componentes em r elevado a zero, tá bom? Então, essa equação, ok, tudo é igual a zero. Então, o único jeito disso aqui ser verdade é que ela tem que ser válida para qualquer r. Então, como isso aqui tem que ser válido para qualquer valor de r, né? Porque afinal eu estou procurando uma solução que vale em qualquer ponto da minha coordenada transversal lá do meu sistema com simetria cilíndrica. Então, para que isso aqui seja válido para qualquer r, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, que q ao quadrado mais kq' tem que ser igual a zero, ou seja, né, aqui, ó, q ao quadrado, tá bom? Mais kq', então tudo que multiplica por r ao quadrado tem que ser igual a zero, e tudo que multiplica por r a zero, né, que é 1, né, 2iq mais 2k', também tem que ser igual a zero. Então, a gente cai aqui com duas equações. A primeira equação, essa aqui, ó, q ao quadrado mais kq', é facinho de resolver, você faz por integração direta. Então, você encontra aqui que o teu q de z vai ser k mais zq0, tá bom? Então, essa é a solução. Aí, você pega essa solução, joga nessa equação, integração direta de novo, tá bom? Você acha quem que é o teu p'. Desculpa, o seu p' vai ficar em função desse q de z, você integra, né, uma vez aqui, integração direta do p', você acha o teu p de z, que vai dar esse menos i ln de 1 mais z sobre q0. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, são as funções q de z que eu tenho que jogar nessa minha função psi, para determinar quem é a função então que resolve o meu problema. Sabendo esse psi, eu vou voltando para trás, coloco o meu psi no meu e de r, z, né, multiplicado aqui por ele pela parte propagante, volto mais uma vez para trás, coloco na parte temporal, está resolvido o meu feixe gaussiano, ok? Então é assim que faz. Então a gente vai desvendando aqui quem são as funções que resolvem a minha equação diferencial, legal? Bom, veja só, então está aqui a minha função q de z e p de z. Pessoal, aqui a gente tem uma questão que a gente tem que dar uma olhada, porque esse Q0 que aparece aqui, ó, vem da constante de integração quando você resolve, faz por integração direta essa solução aqui. Então, é uma constante do teu problema. Agora, olha só, se você olhar como foi escrita aqui a nossa função psi, esse meu Q, ele é uma coisa que tá com a parte radial e está multiplicado aqui, ó, por um termo complexo aqui na frente. Então, é um e elevado a menos iq vezes r ao quadrado. R é claro que é o número real, 2 é o número real, mas essa função q, olha só, se o k, né, é um número real, então se a minha função q for real, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse cara aqui vai... Então, se o meu q for real, como tem um número complexo aqui na frente, esse termo aqui, ó, que se refere à parte radial, né, do meu feixe, ele vai oscilar, certo? Porque vai ser como se fosse um cosseno de alguma coisa que é um número real. Então, e não é isso que a gente está procurando, porque nós estamos procurando uma solução que ela é confinada radialmente. Porque senão você vai ter uma solução que ela oscila, né? O campo elétrico ele oscila até para R infinito. E isso aí é uma solução, mas não é a solução que nos interessa, percebe? Por quê? Porque, olha só, se esse Q for real, você vai ter um e elevado a menos I, um número real. Isso é uma coisa que oscila.
né, em R, e número real vezes R ao quadrado, que seja. Então isso é uma coisa que oscila, né, como se fosse um cosseno desse R ao quadrado. Então não é isso que a gente quer. Então, para que a nossa solução esteja confinada em torno de R aqui, né, em torno do nosso eixo Z, então para que esteja confinada transversalmente, o que a gente quer? A gente quer que, à medida que o meu R vai crescendo, o meu campo vai diminuindo. A única maneira que a gente tem para fazer isso daqui é dizer o seguinte, que esse Q, ele não é um número real, mas sim um número complexo. Porque aí se eu faço o meu Q0 aqui, desculpa, não Q, Q0, né? Se é um número complexo, então eu chamo o Q0 de IZ0, tá bom? Então se eu chamo o meu Q0 de IZ0, agora esse meu Q aqui, ó, ele se torna uma grandeza complexa. Aí você tem um número complexo vezes I, então isso aqui decai exponencialmente com R ao quadrado, ou seja, uma solução que à medida que o R vai para infinito, ela vai para zero. Então é uma solução que ela está confinada radialmente em torno do eixo Z, tá bom? Então isso aqui é uma consideração que a gente tem que fazer aí para que a nossa solução tenha sentido físico do ponto de vista do que a gente está querendo, beleza? Então, vamos lá. Voltando tudo. Então, agora eu vou pegar cada um desses termos aqui e escrever separadamente. Π0 e elevado a menos IP de Z. Tá bom? Π0 e elevado a menos IQ sobre 2 vezes R ao quadrado. Tá bom? Então, é isso que eu só vou escrever aqui. Ó. Então, esses são os termos que aparecem lá na minha função psi. E elevado a menos IP de Z. Isso aqui vai ser igual a quê? Então, E elevado a menos ln de 1 menos I sobre Z0. Tá bom? Então, isso daqui é claro que é o exponencial de um ln negativo, então dá 1 sobre 1 mais IZ0, tá bom? Que é um número complexo. Então, a gente pode escrever ele como sendo o módulo vezes a fase, tá bom? Desse número complexo. Então, é o módulo desse número complexo, né? E a fase, que é uma coisa do tipo E elevado a menos I tangente de Z sobre Z0, tá bom? Vocês já devem ter feito aí alguma coisinha de variável complexa, não precisa nem esquentar muito a cabeça com isso daqui. E o segundo termo é um E elevado a menos I, que é o E elevado a menos I Q de Z R ao quadrado sobre 2. Substituo esse Q de Z aqui por aquela função que a gente escreveu. Lembrando que o Q0 então eu chamo de IZ0. Rearranjo aqui um pouco os termos. Isso aqui dá um pouquinho de conta, mas nada muito sofisticado. Então isso aqui vai dar E elevado a menos R2 sobre W ao quadrado de Z menos I KR2 sobre 2R de Z, onde esse W que aparece aqui, esse errão, são dadas por essas funções aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa cada uma delas, só estou fazendo a conta, tá bom? Então, o W ao quadrado de Z, que aparece aqui, ó, tá bom? Então, dá um E elevado a menos R2 sobre W2. Esse W2 de Z é dado por essa função, 2E0 sobre K, 1 mais E sobre Z0 ao quadrado, tá bom? Onde Z0, né? Vem daquela nossa constante de integração. Só para relembrar aqui, ó, esse Z0 veio daqui. É desse meu Q0 que eu estou chamando agora de IZ0. Tá? E fica conveniente chamar de Z0 porque já fica aqui um Z sobre Z0 e ele faz sentido físico ser realmente uma coisa de coordenada, né? Porque o Z é a coordenada, então Z0 tem unidade de distância. Bom, esse 2Z0 sobre K a gente em geral chama de W0 ao quadrado. Pessoal, isso é W, não é ômega, tá bom? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. 1 mais E sobre Z0 ao quadrado. Só isso aqui que a gente está chamando W0 ao quadrado de 2Z0 sobre K. W0 ao quadrado é 2Z0 sobre K. Que, na verdade, né, o que é o W0? Esse W0 é o W, né, ao quadrado. O que é W0 ao quadrado? É o W quando Z é igual a 0. Né? Quando Z é igual a 0, W de Z igual a 0 é igual a W0. Tá bom? Então é só... Aqui faltou um quadrado. Beleza. E o meu errão de Z é dado aqui por essa que aparece aqui nesse termo da fase. Então você vê que tem um termo que ele é uma exponencial real, de um número real que cai com R ao quadrado. Tá bom? Isso aqui vocês já estão vendo que é uma gaussiana. E tem um termo de fase, né, que é um termo do tipo I elevado a K R2 sobre 2 errão, aonde esse errão é Z sobre 1 mais Z0 sobre Z ao quadrado, tá bom? Esse errão que aparece aqui. Muito bem, pessoal. Juntando tudo isso daí, tá bom? O nosso campo elétrico para um feixe gaussiano, então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tá bom? Vai substituindo tudo, só não estou substituindo a parte temporal, então isso aqui ainda teria que ter, se fosse o E de R, Z, vírgula, teria um E elevado a menos I ômega T multiplicando, mas eu não pus porque isso aí, em geral,
a gente não está interessado no momento. Então, o que dá o meu campo elétrico de um feixe gaussiano, de uma onda gaussiana? Dá um E de R,Z, então dá um E0, W0 sobre W de Z, E elevado a menos R2 sobre W2. Então, isso aqui seria tudo isso daqui, ó, é um termo da amplitude da minha onda eletromagnética. Né? Como é que varia a amplitude? Radialmente e com a distância de propagação Z, percebe? Então, como é que varia a amplitude do meu campo eletromagnético que está se propagando na direção Z? Como é que essa amplitude do campo varia com a posição Z de propagação, mas também como é que varia aqui radialmente. E esse aqui é um termo de fase, que é um E elevado a menos I, KZ, que é a nossa fase propagante. Essa fase que a gente acabou de calcular, KR2 sobre 2R, tá bom? Que é essa fase que aparece aqui, KR2 sobre 2R, e esse outro terminho de fase que aparece aqui, que a gente, na verdade, escreve dessa forma, como um eta de Z, que é o tangente a menos 1 de Z sobre Z0, que vem desse termo do E elevado a menos IP de Z, tá bom? Não tem nenhuma mágica, nenhum mistério, nada muito obscuro nessa conta aqui, tá bom? Então, essa aqui, ó, se alguém te perguntar qual é a solução de uma onda gaussiana, como é o campo elétrico, resolução da onda eletromagnética de uma onda gaussiana, tá aqui, ó. Uma simetria cilíndrica para um feixe gaussiano, tá aqui, ó. Essa aqui é a solução mais completa. Vamos fazer uma pequena interpretação, então. Então, reescrevi aqui a função. Vamos olhar primeiro para o termo de amplitude, pessoal, para esse termo que está aqui na frente. Então, como a gente está vendo, esse termo de amplitude, ele é uma gaussiana, né? Isso aqui é uma coisa que ele é proporcional a menos R2 sobre W2. É um W de Z, só estou economizando aqui, W de Z. Ou seja, né? O campo, ele vai caindo aqui, ó, tá bom? Ele vai caindo com essa característica gaussiana, tá bom? E ele vai cair, por exemplo, de 1 sobre... Então, para quando o R aqui, ó, for igual a W de Z, quando o meu R for igual a W de Z, né? O meu campo ele vai cair para 1 sobre E, né? Do que ele tinha lá quando o R é igual a 0, tá bom? Então, é um feixe gaussiano normal. Então, vocês sabem que... Então, se eu olhar... Então, isso aqui é o campo transversal, né? Então, eu estou olhando a distribuição do campo transversal. Então, se você olhar, já começa meio que perceber o seguinte, como é que eu defino agora o tamanho de um feixe gaussiano? Porque ele só vai dar 0 no infinito, né? Então, a gente sempre define de acordo com esses parâmetros tipo 1 sobre E, né? Então, na verdade, um feixe gaussiano ele só vai para 0 no infinito. Então, seria um feixe infinito também. Mas a gente, na verdade, sabe que a maior parte da energia ela está distribuída aqui, ó, nesse 2W de Z, né? Quando ele é W de Z, ele já cai 1 sobre E. 1 sobre E dá mais ou menos 70%, 67%. Então, quer dizer, já caiu 67%. Daqui para baixo tem muito pouca intensidade, certo? Então, para um raio de W de Z, ou seja, para um diâmetro de 2W de Z, a maior parte da energia do teu feixe gaussiano está nessa região do espaço. Só que é o que a gente pode dar uma conversada rápida aqui, então, a respeito dessa parte aqui. Mas olha só que o W... ele vai variando à medida que você vai se propagando na direção Z. Ou seja, é como se essa gaussiana ela fosse dessa forma aqui, tivesse essa largura para uma certa posição Z. Para uma posição Z maior, essa W de Z pode ser maior e assim por diante. Então, na próxima figura aqui, ó, eu estou tentando fazer esse gráfico. Então, como é que varia esse meu W de Z aqui? A gente sabe, a gente calculou lá atrás. O meu W de Z... ele é aquele tal de ômega 0 ao quadrado 1 mais Z sobre Z0, que é essa curva aqui, ó, tá bom? Que eu estou desenhando aqui, tá bom? Essa curva aqui. Então, à medida que isso aqui é Z, cortei aqui, tá bom? Isso aqui é Z, ó, tá bom? Esse aqui é o eixo Z. Então, você vê que à medida que você vai se afastando de Z igual a 0, o teu W de Z vai aumentando. Então, o teu feixe é como se ele fosse fazendo assim, né? Ele vai aumentando o diâmetro de feixe à medida que ele se propaga na direção Z. Seja para a direita, seja para frente, seja para trás, tá bom? Você tem essa divergência do feixe quando você se propaga para frente ou para trás, tá bom? Então, você tem um feixe aqui que ele vai divergindo quando ele se propaga para frente e para trás. Então, para uma certa posição aqui, ó, esse aqui é o 2W de Z, né? O raio aqui é W de Z. A gente gosta de... Então, na verdade, a gente gosta de desenhar isso aqui assim, ó. A gente desenha a função W de Z e rebate ela para baixo, tá bom? Porque aí dá a ideia do feixe, né? Do feixe gaussiano, como se fosse o diâmetro e não só o raio. É só porque é uma figura que representa mais bonito, mais intuitivamente o que está acontecendo. Então, aqui é como se fosse o diâmetro do feixe divergindo, né? A gente tem uma maneira de ilustrar aqui
que é o diâmetro do feixe divergindo. Então, para uma certa posição Z aqui, ó, qual que é o diâmetro do feixe? 2W de Z. Qual que é o menor diâmetro do feixe possível? O menor diâmetro do feixe possível é quando Z igual a zero. Quando Z é igual a zero, o meu W de Z é W0. Então, portanto, o meu diâmetro vai ser 2W0. Olha que coisa interessante. Se você parar para observar, o que está acontecendo? Isso aqui está dizendo o seguinte, que se eu tenho um feixe e ele está divergindo, a menor cintura do feixe, o menor tamanho físico que o feixe pode ter é W0, gente. Tá bom? Ou seja, se você lembra lá da ótica geométrica, a gente desenhava lá um feixe focalizando, ele fazia como se fosse um cone assim, né? Qual que era o tamanho do feixe no foco? Sei lá, era um ponto, é zero. Não é zero, né? Porque lá na ótica geométrica a gente não tinha difração embutida. Como é que a gente está resolvendo ótica física? Já estamos resolvendo a equação de onda, a difração da nossa equação de onda já está embutida, porque afinal é uma onda. A difração é um processo natural de uma onda. Portanto, isso já impõe que a menor cintura do feixe não é zero, é W0. E esse W0 aqui, ó, tem um K embaixo. Esse K é 2π sobre lambda. Então você vê que esse seu W0 aqui, ele é proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, você vai conseguir fazer um feixe mais focalizado quanto menor for o comprimento de onda da luz. Então, é claro, né? Todo mundo que aí tem PlayStation 4 ou PlayStation 5 sabe que eles usam Blu-ray. Por que eles usam Blu-ray? Porque então você usa a luz azul, porque o azul tem comprimento de onda menor. Então, você consegue fazer uma focalização maior, né? Você consegue focalizar mais, tem um pixel menor, você tem mais densidade de informação. É o mesmo conceito. Isso aqui deve ser a difração. Se você parar para pensar, se a luz é uma onda eletromagnética, né? É claro que na ótica geométrica você não tinha esse conceito, mas se a luz é uma onda eletromagnética aqui em ótica física, qual é o menor tamanho que você pode focalizar uma onda eletromagnética de comprimento de onda lambda? Lambda, da ordem de lambda, né? Na verdade não é exatamente lambda, mas é da ordem de lambda. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, primeira característica super interessante. Já aparece que a cintura do feixe é mínima. Então, você está vendo assim, ó, que é como se estivesse focalizando o meu feixe aqui, ó. E qual que é o menor diâmetro do feixe no foco? 2W0, tá bom? O que é esse diabo desse Z0 que aparece aqui, ó? Esse Z0 também é um parâmetro interessante, que a gente chama de parâmetro confocal ou comprimento de Rayleigh. Tá bom? Que ele é dado, então, por Z0, né? O inverso disso daqui é K ômega 0 sobre 2. Mas o que significa? Olha só, se você olhar aqui para a tua conta, quando Z for igual a Z0, né? Que vai dar 1, 1 mais 1, 2. Então, o seu W de Z, ele é raiz de 2 de... Né? O seu W ao quadrado é 2W0 ao quadrado, ou seja, o seu W é raiz de 2W0. O que significa então Z0, pessoal? Z0 é a distância que eu tenho que... Então, lembrando, no foco, né, em Z igual a 0, seria o foco. Menor diâmetro do feixe. Então, o que é o Z0? É a distância que eu tenho que me afastar do foco, onde o diâmetro do feixe é mínimo, para que o diâmetro aumente, né, o raio, no caso, né, aumente de raiz de 2. Tá bom? Então, quando Z é igual a Z0, ó, o raio do feixe aumenta de raiz de 2, que é 40%. Tá bom? A raiz de 2 é mais ou menos 1,4, né? Então aumenta de 40%. Ou seja, o que isso significa? Em ótica aqui, a gente pode agora definir não apenas o tamanho do feixe no foco, mas também o comprimento do foco em Z. Tá bom? Então, na verdade, o que é o tamanho do foco aqui? O tamanho do foco é 2W0 por 2Z0, Z0 para cá, Z0 para a direita, desculpa, Z0 para a direita, Z0 para a esquerda, percebe? Então isso aqui define o que a gente chama de um certo volume focal, tá bom? Aonde então ele é definido pelo menor diâmetro do feixe, né, pelo W0 e pelo Z0, que na verdade, o que é o Z0? É a distância que eu tenho que percorrer de tal forma que o feixe não mudou muito o seu diâmetro, mudou só 40%. Se você vai andando muito para frente, o teu feixe começa a aumentar muito o seu diâmetro conforme vai mostrando essa figura. Beleza? Então, duas características bem interessantes aí de um feixe gaussiano. Na verdade, 3, né? Tem uma distribuição gaussiana de intensidade, então, ou seja, você pega um feixe gaussiano, ele é mais intenso no centro do que nas bordas, de acordo com uma gaussiana. Primeira coisa que a gente aprendeu. Segunda coisa que a gente aprendeu, que ele tem uma cintura mínima,
diferente de zero, da ordem do comprimento de onda devido à difração, e a gente consegue determinar agora, né, um parâmetro aí que a gente chama de parâmetro confocal que determina quão longo é o teu foco, tá bom? Então, dependendo para a aplicação, você pode querer que seu foco seja muito comprido, ou seja, pode querer que a distribuição de campo, né, ou de intensidade, ela não aumente tanto à medida que você se afasta do foco. Ou você pode focalizar isso mais abruptamente aqui, ó, você pode focalizar isso mais abruptamente, de tal forma que se você sair um pouquinho do foco, o feixe já abre bastante. Então, o comprimento de Rayleigh é pequeno, ou seja, apenas numa certa vizinhança muito próxima ali de Z igual a zero, a intensidade é mais ou menos a mesma, né? O diâmetro do feixe é mais ou menos o mesmo. Beleza, e olhando para o termo de fase? Então, aqui, isso aqui eu tudo estava olhando para o termo de amplitude, tá bom, gente? Agora vamos olhar agora um pouquinho para o termo de fase. Bom, o termo de fase tem esse termo aqui, que é a fase propagante, não precisamos falar nele. Esse termo aqui é chamado, o termo eta de Z é chamado de fase de Gouy, que é aquela tangente, né, de Z sobre Z0, que eu não tem, na verdade, muitos efeitos assim, mas depois vocês podem pensar um pouquinho a respeito do que influência que isso daí pode ter. E o efeito mais interessante de fase que a gente tem para dar uma olhadinha aqui é nesse termo aqui, ó, KR2 sobre 2R, tá bom? Esse é um termo de fase, tá? É 1 elevado a menos I vezes isso daí. Vamos lá. Esse termo de fase, então, ele é um termo que ele vai com R, esse meu R de Z, ele é Z1 mais Z0 ao quadrado, Z0 sobre Z ao quadrado, tá bom? Então, esse termo aqui, ó, se você olhar, é um termo de fase que ele vai com R ao quadrado. Então, é um termo de fase que é como se fosse uma curvatura na tua frente de onda. E essa curvatura depende de quem essa função é rão de Z. A gente representa isso daqui, ó. São, nessa mesma figura, né, no slide anterior a gente tinha falado, são essas curvaturas aqui. Ó. Então, essa aqui é a curvatura da minha frente de onda, porque eu tenho um termo que é do tipo elevado a R2 sobre 2R. Então, é como se fosse uma frente de onda, né, que tem uma certa curvatura lá, de acordo com esse R ao quadrado. E essa curvatura depende de quem é esse meu Rão. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, que agora a minha frente de onda, ela não é mais plana. Ela é uma frente de onda que ela é curva. E esse raio de curvatura depende da posição Z. Tá bom? Então, para cada posição Z que eu tiver aqui, para essa posição Z, eu tenho esse raio de curvatura. E assim por diante. O que é interessante a gente ver aqui é o seguinte, que tanto para Z igual a zero, ó, a hora que você coloca Z igual a zero aqui, o raio de curvatura vai para infinito, né? Vai dar aqui ó, 1 sobre Z, né? Esse aqui vai com 1 sobre Z ao quadrado, né? Esse aqui vai para zero, né? Mas só que esse aqui vai mais rápido para zero, né? Então esse 1 sobre Z, porque vai com Z ao quadrado, então isso aqui vai para infinito. Ou seja, no foco, em Z igual a zero, o teu raio de curvatura é infinito. O que é o raio de curvatura infinita? É uma onda plana. Então, o teu feixe gaussiano ele tem uma característica muito parecida com uma onda plana no foco. E quando o Z vai para infinito também, se você faz o Z ir para infinito, né, esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui vai para infinito. Então, o teu raio de curvatura também é infinito. Ou seja, um feixe gaussiano, em alguns casos, pode muito bem ser aproximado por uma onda plana, em algumas circunstâncias, tanto para o Z igual a zero, quanto para o Z indo para infinito. Então, muito longe ou muito próximo, ele tem a parte da fase, né, dele se comporta como se fosse uma onda plana, tá bom, pessoal? Então, essas aqui são algumas informações aí que eu tinha para falar para vocês sobre ondas gaussianas. Só para a gente terminar, eu vou falar rapidamente aqui para vocês a respeito da formulação matricial da ótica geométrica. Se tem algum aluno que já estudou um pouquinho de ótica geométrica, formulação matricial, ou que fez o curso de desenho óptico, já viu isso com mais tempo. Mas o que eu vou tentar explicar aqui para vocês é simplesmente dar uma rápida introdução, porque para entender a propagação de feixe gaussiano, em geral a gente usa essa formulação matricial, tá bom? Para que serve essa formulação matricial? Imagina só, se eu tiver um sistema óptico muito complicado, é difícil a gente ficar fazendo aquele traçado de raios. Se eu tenho uma lente, outra lente, uma lente divergente, fica difícil fazer isso daí. Então, toda vez que eu tenho sistemas complexos, né, sofisticados, ópticos, que eu preciso fazer cálculo de cavidade, ou, como a gente vai ver na próxima aula, que nos interessa, a propagação de feixe gaussiano, é interessante a gente
usar a formulação matricial da ótica geométrica. Como é que ela funciona? Funciona mais ou menos assim. Eu tenho um feixe que chega num certo sistema óptico, que eu estou representando aqui por um quadradinho, e aí ele chega com uma certa altura, YI, e chega com um determinado ângulo, θI. E ao sair desse meu sistema óptico, ele sai numa altura YE, né, Y de saída, e com um ângulo θE definidos todos aqui em relação ao eixo óptico, tá bom? Tanto o ângulo quanto as alturas. Então a gente quer saber o seguinte: se eu consigo descrever isso daqui matricialmente, tá bom? Ou seja, uma matriz, então um vetor que tem Y e θI multiplicado por uma matriz, né, 2 por 2, que, como se fosse isso daqui, ó, uma matriz 2 por 2, né, que descreve esse meu sistema óptico, que faz com que esse feixe saia com esse YE e esse θE. Esse é o conceito, tá bom? A ideia por trás. Vamos lá. Então a gente vai parametrizar os nossos feixes então pela altura Y e pelo θ, como eu falei. A gente só vale essa formulação matricial da ótica geométrica para a aproximação paraxial, ou seja, né, para ângulos muito pequenos. Por quê? Porque para ângulos pequenos a gente pode fazer uma relação linear. Então a gente vai dizer o seguinte, olha, a altura de saída, YE, ela é uma constante, que eu vou chamar de S11, vezes a altura de entrada, mais uma outra constante, que eu vou chamar de S12, vezes o ângulo de entrada. Tá bom? E quem que é o meu ângulo de saída? Meu ângulo de saída é um S21 vezes o Y de entrada, mais um S22, uma outra constante, vezes o meu θ de entrada. Desculpa, pessoal. Então a gente está linearizando todo o sistema. Então se eu sei o meu YI e o meu θI, né? E se eu sei quem são os S11, S12, S21 e S22, eu consigo calcular o YE e o θE. Beleza? Então, é claro que esse conjunto de equações, esse sisteminha aqui, a gente consegue escrever matricialmente. Então, YE, θE é S1, S12, S21, S22, YI, θI. Então, se eu sei a matriz que descreve o meu sistema óptico que eu estou interessado, basta eu falar, então, qual que é a altura e o ângulo que o meu feixe incide no meu sistema óptico, que eu determino o meu Y de saída e o meu θ de saída, tá bom? Essa é a ideia de se fazer a ótica matricial. É claro, você vai ter que descobrir essa matriz S, né, para todos os sistemas ópticos que você tem interesse, né? Mas isso é uma coisa mais ou menos fácil de fazer. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Ó, eu vou pegar aqui uma lente, tá bom? Uma lente aqui convergente. Vamos imaginar que eu tenho um objeto aqui a uma distância S da minha lente. Essa lente tem foco F, tá bom? Desenhado aqui. E aí a gente vai fazer o que a gente aprendeu na ótica geométrica. Então vamos lá. Então aqui, ó, o feixe que passa pelo foco sai paralelo. O feixe que incide paralelo passa pelo foco aqui, tá bom? E aí vai formar então o objeto aqui em D'. Lembrando que eu estou na aproximação paraxial, tá bom? De tal forma que esse D e o D' são muito menores do que F, tá bom? Para que o ângulo seja pequeno, para que a gente possa aproximar seno de θ e tangente de θ de θ, tá bom? Beleza, então vamos lá. Vamos fazer o procedimento que a gente fez para cada um desses raios, que eu falei no slide anterior, para cada um desses raios. Quem que é o meu Y de entrada aqui? Ó? Meu Y de entrada então, primeiro, né, vamos pegar para o raio 1. Então, quem que é o meu Y de incidência? Tá bom? Meu Y de incidência, lembra? É a distância do eixo até lá em cima, que é o D'. Então, meu Y de incidência é D'. Quem que é o meu θ de incidência? Meu θ de incidência é o arco tangente de D' sobre F, que é aproximadamente D' sobre F. Beleza? Para o raio 1 ainda, né? Para o raio 1, quem que é o Y emergente? Bom, o Y emergente é essa distância aqui, ó, do eixo até o D'. Então, é D'. Qual é o ângulo? É o θE, que é igual a 0. Beleza? Fechou. Então, aí eu escrevo aqui, ó, D' 0, S1, S12, S21, S21, D' sobre F. Primeiro sistema. Preciso de 2 raios, né? Pelo menos para poder, que eu tenho 2 equações aqui, 4 incógnitas, né? Então vamos lá. Para o raio 2. Para o raio 2, quem que é o meu Y de incidência? Meu Y de incidência é esse da cara aqui, ó. É menos D. Tá bom? É a distância do eixo até o raio 2, menos D. O raio chega paralelo, então o meu θ de incidência é 0. Quem que é o meu Y de saída? Meu Y de saída é o que está na saída da lente aqui, tá bom? Imaginando uma lente ideal, é claro, né? Então aqui menos D. E quem que é
o ângulo. O ângulo é o arco tangente de D sobre F, né? D aqui sobre F, que é aproximadamente D sobre F. A gente escreve essa outra equação aqui, aí não tem muito o que fazer, né, pessoal? A gente tem dessas matrizes, a gente escreve aqui nosso sisteminha de equações, da onde a gente tira quem são, aqui, né, dessas equações, nós já tira direto quem que é o S1 e o S21, substitui no outro, determina quem é o S22 e o S12, tá bom? Tá aqui S12 é 0, S22 é igual a 0, isso aqui eu não vou nem ficar falando porque não quero perder tempo de vocês. E aí a gente determina qual que é a matriz S para o nosso sistema. Então, para uma lente convergente, é essa matriz. Você já sabe, isso aí você pode pegar numa tabela, tá bom? É como quando a gente calculava uma de inércia. Você calcula para algumas, mas depois você já sabe. Uma lente divergente, como é que é? Uma interface, um pedaço de vidro, né? Tem alguns elementos ópticos básicos que já cobrem todo o universo de elementos ópticos, tá bom? Então a gente faz essa matriz para todos esses sistemas. Então agora, olha só, eu já sei a minha matriz S. Então eu consigo saber a minha matriz S para vários elementos ópticos. Basta. Mas eu nunca fiz. Tudo bem, você faz a mesma brincadeira. Você põe lá uma lente divergente, pega dois feixes, calcula, pega para dois raios, calcula quem é o S1, S12, S21, S22, você tem lá a próxima. Tá bom? Em geral você já acha isso daí por aí. Hoje em dia por uma tabelinha, ou você pode calcular quando você precisa, tá bom? Mas sempre vai ser coisas tipo lente, assim por diante. E aí a gente sabe a matriz S para os vários sistemas ópticos, e aí essa é a formulação matricial da ótica geométrica. Eu fiz uma descriçãozinha bem rápida, né, pessoal? Quem tiver interesse pode ir lá procurar no site do Grupo de Fotônica. A gente tem o livro de desenho óptico, ele explica um pouco mais como fazer isso daí, mas isso aqui que eu falei é o suficiente para vocês acompanharem aqui o curso de ótica física, porque a gente vai precisar disso para ver como é que se propaga o feixe gaussiano. Então, para encerrar a aula aqui, o que eu quero falar para vocês? O mais importante dessa aula, então, era apresentar para vocês o feixe gaussiano, as características interessantes e relevantes do feixe gaussiano. Mas agora, então vocês já entenderam o que é o feixe gaussiano, como é que ele funciona e que propriedades ele tem. Agora, o ponto é como se dá a propagação de um feixe gaussiano quando ele passa por elementos ópticos. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Tá bom? Até mais.